1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando e por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Humilde ele, né? Homem modesto. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, poderoso e fiel, nos abençoa nessa manhã com a Tua palavra. Que ela
toque, transforme as nossas vidas, os nossos corações. Que ela seja a palavra profética do Senhor para nós. Ó Deus, que nós possamos aprender da Tua palavra e ser despertados para a importância de orar. Eu te peço isso, usa a minha vida como instrumento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é muito conhecida, a história do nascimento de Samuel. E, claro, tem como um dos personagens principais a sua mãe, Ana. Uma mulher que pede a Deus um milagre e Deus faz algo sobrenatural na sua vida. Deus transforma o seu sofrimento em alegria quando dá a ela um filho. Ana não podia ter filhos, ela era estéril, e naquela época, pelas leis vigentes, quando uma mulher era estéril, era permitido ao marido ter uma segunda esposa para dar continuidade à sua descendência. Era por isso que Eucana tinha como esposas Ana e Penina. Só que essa história nunca deu muito certo. Nem hoje, nem antes. Nem naquela época. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E Penina, provavelmente, possivelmente, por ver quanto Eucana amava a Ana, por inveja, a provocava excessivamente com relação a essa questão da sua esterilidade. O texto ele não diz se elas moravam na mesma vila, se era próximo, suas casas, tal, mas diz que na época do sacrifício anual, Eucana reunia toda a sua família, os filhos e filhas e Penina, e também levava a Ana, e juntos eles iam ao templo do Senhor para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E Penina sempre, nessa ocasião, principalmente, provocava a Ana. E se vangloriava do fato dela ter filhos, dela ter uma família, enquanto Ana não tinha. Talvez ela até confrontasse a fé de Ana. Será que realmente você confia em Deus? Será que realmente você é uma mulher de Deus? Será que você ora todos esses anos e nada acontece? Será que isso não é culpa dos seus próprios pecados? Essa situação é uma situação muito sensível, muito difícil para uma mulher não poder ter filhos. E aí ela era constantemente provocada pela outra. Imagina ela ter que se colocar nessa situação de ter que aceitar que o marido dela tinha outra mulher. E essa mulher, enquanto ela não podia ter filhos e era considerada ali uma mulher assim, né, não muito boa, a outra engravidava sem problema algum e tinha sempre um bebê no colo, 1, 2 vezes. E ela, não satisfeita com isso, ainda espizinhava a outra. É muita crueldade, né, gente? E tem pessoas que sabem ser cruéis nos seus comentários, nas suas palavras. Tem uma língua ferina, gostam de pousar de santinhas, mas tem sempre uma palavrinha ali, uma estocadazinha para dar. E com isso colocam os outros para baixo. Tem gente que levanta a nossa bola, joga a gente para cima, né? Nos ajuda, nos incentiva. Mas tem gente que com determinadas palavras fere outra pessoa com uma facilidade muito grande. Isso muitas vezes vem da própria falta de segurança, da insegurança da pessoa. Ela se sobressai dando uma cutucada na outra. Isso demonstra muitas vezes insegurança com a sua própria maneira de ser, com as suas frustrações. Tome cuidado para você não ser uma penina. Tome cuidado com as peninas que passam pela sua vida. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, até na igreja tem gente com cabeça de penina, que quer provocar, gente que gosta de ser desagradável, ao invés de procurar ser uma pessoa agradável. Às vezes a gente percebe quando alguém foi infeliz num determinado comentário e deixa passar, não fez por mal. Às vezes
a pessoa não conhece a história e aí faz um comentário. Às vezes é uma curiosidade, ela faz um comentário. Às vezes ela está até legitimamente preocupada com você e faz um comentário. E é isso, as coisas a gente precisa relevar, somos humanos. E às vezes a gente fala uma coisa e não cai bem no ouvido do outro. Somos assim, essas coisas dá para a gente relevar. Mas a gente sabe quando uma pessoa quer espetar. É ou não é, gente? A gente sabe. Penina feria Ana naquilo que ela conseguia ferir. E todo ano ela fazia isso. E Ana já tinha entrado numa situação, quase que uma depressão. Ela chorava, ela não comia. Ela não, ela não queria se alimentar, ela nem queria ir lá no templo. Penina ia ao templo para sacrificar, para adorar, ia com a sua família. Por que ela não se concentrava na sua família? Por que ela não se concentrava em abençoar os seus filhos? Por que ela não se concentrava no favor de Deus para a vida dela, como Deus estava abençoando a ela? Por que ela tinha que olhar para a outra e ficar humilhando a outra? Ao invés dela focar na alegria da sua família, ela focava naquilo que havia de ruim na vida da outra. Será que Deus aceitava a adoração de Penina? Será que Deus aceita a adoração dessas pessoas que se especializam na igreja em cutucar as outras? Será que Deus aceita essa adoração de gente que fala um monte de besteira e depois chega e se ajoelha diante de Deus na igreja? Será que Deus aceita essa adoração? Porque o Evangelho pressupõe uma atitude diferente. O Evangelho pressupõe uma atitude cristã, uma atitude de amor, de buscar o bem do próximo, de preferir em honra aos outros a nós mesmos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Meu irmão, minha irmã, Deus conhece o seu coração. E Ele não requer de nós sacrifícios, Ele requer de nós um coração quebrantado na sua presença. Ele requer de nós uma atitude cristã em relação ao seu próximo. Amém? Naquela época, a esterilidade era encarada como se fosse uma maldição. Era como se Ana fosse uma mulher amaldiçoada por Deus, por não poder engravidar. Isso trazia muita tristeza, muita angústia. Naquela época, pior ainda do que hoje. Hoje já é assim, já é terrível. Talvez tenham mulheres que nós conhecemos ou que estejam aqui que se sintam assim. Um homem, quando sabe que não pode gerar filhos ou tem dificuldade para isso por algum problema seu, já é uma coisa terrível. Imagina para uma mulher também. O texto fala que foi Deus quem deixou Ana estéril. Versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Foi o Senhor quem cerrou a madre, numa outra versão diz assim. Deus criou Ana daquele jeito, o mais duro que isso possa parecer. Às vezes nós questionamos a Deus o porquê do sofrimento que passamos, o porquê de determinadas situações na nossa vida, determinadas limitações com as quais nós temos que lidar. E nós questionamos a Deus porque nós somos humanos. Se Deus me ama, por que me deixou ficar doente? Se Ele ouve as minhas orações, por que o pior aconteceu? Se Deus me protege, está comigo, por que roubaram o carro? Se Deus é o meu Deus, por que eu sou estéril? E tem situações, irmãos, que elas não têm uma explicação bonita, politicamente correta. Eu queria conseguir explicar para vocês, mas eu não consigo. São situações que fazem parte dessa vida, desse mundo em que nós vivemos, que é um mundo terrível, envolvido no pecado, em que nós passamos por aflições. Mas eu sei que o Senhor falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu sei que o Senhor fala que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Eu sei que o Senhor ama você, e mesmo no meio do furacão na sua vida, mesmo no meio da dor e do sofrimento, Deus pode agir na sua vida. Aquele não foi o fim da história. E muitas vezes, quando nós estamos passando por situações assim de angústia, de sofrimento, nós questionamos a Deus, mas nós não sabemos o fim da história, irmãos. E também não sabemos o porquê de muitas coisas. A gente pergunta a Deus, mas não consegue entender o porquê de determinadas coisas que acontecem na nossa vida. A uns Deus cura, a outros Deus leva. E às vezes a gente gostaria que Ele levasse aquele que ele curou e que Ele curasse aquele que Ele levou. Nós não podemos adivinhar, irmãos, não faz parte da nossa alçada da vida. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: o que nós vamos fazer a esse respeito? O que nós podemos fazer a esse respeito? O que nós vamos fazer a respeito da nossa dor? O que nós vamos fazer a respeito das nossas dificuldades? Você pode chorar, ser tomado pela tristeza, pela angústia. Você pode cruzar os braços e não fazer nada. Você pode ficar se vitimizando. Você pode entrar numa crise de fé e não acreditar mais que Deus existe. Ou você pode fazer como Ana e levar a tristeza do seu coração a Deus. Você pode entrar numa depressão profunda. Ou você pode se agarrar à sua fé, à sua esperança em Deus e colocar nele a sua confiança e nele o seu amor, porque você sabe que Ele é um Deus que cuida de você. Você pode buscar um método novo da ciência que vem avançando. Você pode trabalhar a sua cabeça com relação à adoção. Será que isso pode ser bom para mim? De repente é a solução. Eu não sei. Mas eu sei que no meio do sofrimento nós precisamos buscar coragem e reagir, lutar, clamar ao Senhor, esse Deus tremendo que cuida de nós. Amém, irmãos? Você precisa fazer isso, meu irmão, fazer essa escolha de buscar Deus. Essa foi a escolha de Ana. Ela escolheu buscar o Senhor no meio de todo aquele sofrimento, no meio daquela angústia, no meio daquela situação de ser oprimida. Ela não se deixou levar claro, ela ficou triste, claro, ela ficou angustiada, mas ela buscou o Senhor. Nós precisamos de acolhimento das pessoas ao nosso redor também. Imagina como era difícil. Aquilo que às vezes é simples para um, é muito difícil para o outro. E às vezes a gente julga, uma pessoa, é mole, fazer isso, é mole resolver isso. É só fazer assim, assado. Né? A gente não sabe tudo, a gente já sabe tudo, né? Na hora de dar conselho, a gente sabe tudo. Mas não sabe o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, e que aquilo que para a gente é fácil, para o outro é difícil. Ir para a casa de Deus era simples, era só vou pegar minhas trouxas e vamos lá para a casa de Deus. Mas para ela aquilo era um tormento. Era difícil, era doloroso ir para a igreja e pensar, poxa, mais uma vez eu vou para lá, vou sofrer provocação, vou lidar com aquele sofrimento, vou ver ela cheia de filhos, olhando e rindo da minha cara. E ela chorou, ficou sem comer, mas, meu irmão, ela não deixou de ir para a casa do Senhor. Com toda aquela provocação, com todo aquele sofrimento, o lugar para onde ela foi, para a casa do Senhor. Esse é o lugar, irmão. Esse é o lugar onde você tem que estar na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da angústia, na hora que você não tem resposta, na hora que o céu se fecha. É aqui que você tem que vir. É para aqui que você tem que correr. E levantar as suas mãos e falar, Senhor, eu estou aqui, tu está vendo o que eu estou passando, você está vendo que eu estou sofrendo, me ajuda. Eu não consigo nem acreditar, mas me ajuda. Porque o Senhor é digno da nossa adoração. Meu irmão, aconteça o que acontecer em 2026, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de estar na casa do Senhor, não deixe o mal prevalecer na sua vida, continue chorando, continue angustiado, mas vá para a casa do Senhor.
porque você pertence a Ele, porque Ele é o Deus da tua vida, porque Ele tem sustentado você até aqui, porque Ele te salvou, Ele perdoou os teus pecados, Ele te ama. Venha para o Senhor, meu irmão, não importa as circunstâncias. Eucana ainda tenta fazer alguma coisa, tenta consolar ela, mas ele é meio insensível, né? Talvez você tenha um Eucana em casa, né? Eu, às vezes, sou meio Eucana, né? Falo, poxa, está doendo? Você já tomou um remédio? Já marcou o médico? Não? A gente é tão, né? Objetivo assim, às vezes a gente não consegue entender, ser sensível aos sentimentos daquilo que está acontecendo com a esposa, né, tal. A gente é meio brucutu, né, gente? Meio Eucana. Mas são coisas que só Deus pode suprir. Ela tinha um problema. A gente precisa dar afeto àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão passando por dificuldades, tentar acolher essas pessoas. E tem alguns problemas, algumas limitações, algumas dificuldades, que só Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Amém? E nós precisamos entender também que Deus muitas vezes usa o sofrimento para tirar os nossos olhos do aqui e agora e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Tirar os nossos olhos das circunstâncias e nos ensinar a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então, às vezes, Deus permite o sofrimento na nossa vida, para nos ajudar a enxergar o seu reino. Às vezes Deus permite essas coisas acontecerem para a gente ver que a nossa vida não está, o alvo da nossa vida, o centro da nossa vida não está num filho, não está num emprego, não está num salário, não está numa pessoa. O alvo da nossa vida, de onde a nossa vida, a fonte da nossa vida é o Senhor. Então, às vezes, Deus tira os nossos apoios para nos mostrar que Ele é o nosso socorro. Amém? Isso também acontece nas horas de aflição. Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor e por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho? Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Com amargura de alma, ela ora ao Senhor e ela chora abundantemente, ela se derrama na presença de Deus. Ela leva o seu impossível ao Deus do impossível.
Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja se sentindo angustiado, terminou o ano angustiado com alguma coisa, amargurado por algum problema, aflito em alguma situação, algum impossível diante de você. Talvez você tenha um pedido bem específico para 2026, algo que tem sido uma luta. Nessa manhã, ore ao Senhor, coloque isso diante do Senhor, derrame a sua alma na presença de Deus. Leve o seu impossível para o Deus do impossível, e eu creio que Ele escutará a sua oração. Consagre os seus sonhos ao Senhor. Você que tem sonhos para 2026, consagre os seus sonhos ao Senhor. E ore para Deus, não apenas para que você obtenha isso para o seu deleite, para o seu prazer. Ela queria ter um filho, aquilo seria uma felicidade para ela, mas ela fala: Senhor, eu quero ter um filho, mas eu vou dar ele para o Senhor. Eu vou entregar ele ao Senhor. Consagre os seus sonhos ao Senhor. Senhor, eu quero passar esse ano nessa prova, mas é para a tua glória. Eu quero, Senhor, melhorar no meu trabalho, mas é para o teu louvor. Eu quero um casamento mais abençoado para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu quero dar um testemunho de que o Senhor é um Deus fiel na minha vida. Cura, Senhor, a minha vida para que eu possa testemunhar essa cura às pessoas que estão ao meu redor. Consagre os seus sonhos ao Senhor. Samuel é a resposta de Deus à oração de Ana, mas sem Ana saber, Samuel é a resposta às necessidades de Israel. Porque ele vai ser um profeta e um sacerdote levantado pelo Senhor. Porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram os responsáveis pelo templo do Senhor, estavam em pecado. E eles precisavam ser tirados dali urgentemente, porque eles estavam atrapalhando a obra do Senhor. E por isso Deus já estava providenciando Samuel. Tem pessoas que fazem pedidos a Deus, mas quando Deus atende às suas orações, eles se esquecem de Deus. Eles pedem um carro ao Senhor, mas quando tem o carro, o último lugar que eles vão é para a igreja. Eles pedem, a irmã pede um marido ao Senhor, mas quando se casa, diz que porque agora é casada não tem mais tempo de ir para a igreja. A pessoa pede para progredir no trabalho, mas quando progride no trabalho, agora não tem mais tempo para Deus. Ana promete e ela dá o seu melhor para o Senhor. Ela cumpre os seus votos na presença do Senhor. Ela é alguém comprometida com o reino. Comprometida com a vontade de Deus em primeiro lugar. Meu irmão, se comprometa em primeiro lugar com a vontade de Deus. Claro que Deus sabe das suas dificuldades para estar na igreja, Deus conhece as suas dificuldades. Eu não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito. Às vezes eu não venho, estou no trabalho, tenho dificuldades também para estar. Mas tenha um compromisso. Um compromisso estabelecido. Cumpra os seus votos na presença da congregação. Cumpra os seus votos. Venha estar aqui. Seja dizimista. Seja fiel. Adore a Deus lá na sua casa. Tenha um compromisso de orar. Cumpra os seus votos, meu irmão, na presença de Deus. Deus conhece o nosso coração. E aqui eu quero fazer um parênteses. Porque eu havia pensado nesse dia, havia conversado até com algumas pessoas, falei com o diácono Rafael, nós vamos chegar lá, no primeiro culto do ano, vamos orar pelos irmãos, vamos abençoar a vida deles, vamos chamar os coordenadores para nos ajudarem. Também nós vamos orar pelas pessoas, para que Deus abençoe a elas o ano, que Deus ouça esses pedidos de oração que elas têm. Estava um pouco preocupado, será que a gente vai ter pouco obreiro, mas vamos fazer assim mesmo. Mas o Senhor me fez olhar para o texto e me mostrou que Ana orava ao Senhor. Não foi Eli que orou por ela, não. Não foi Eucana que intercedeu por ela. Ana derramou o seu coração na presença do Senhor. Eu podia orar por você hoje, ungir com óleo,
abençoar a sua vida. Eu podia fazer isso sem problema nenhum, eu ficaria aqui até a hora que fosse fazendo isso, sem problema nenhum. Mas hoje, se você tem um pedido de oração, Deus quer ver os seus lábios mexendo, meu irmão. Deus quer ver os seus lábios mexendo hoje, nessa manhã, nesse lugar. O que você quer, o quanto você quer. Você precisa orar, você precisa clamar. Não pode ser a minha fé, a fé do pastor, eu orar por você, você recebe a oração e vai embora. Hoje não pode ser assim, meu irmão. Hoje eu vou ficar como Eli, só observando. Você orando. Você, mesmo que sem palavras. E aí você vai chorar na presença de Deus, você vai balbuciar palavras, você vai fazer como você quiser, mas você vai abrir o seu coração para Deus. Não é só repetir palavras e receber a bênção do pastor. Hoje é você no altar de Deus, meu irmão. Ana expressou toda a sua emoção, todo o seu envolvimento. Às vezes a gente, Senhor, eu quero a conversão dos meus filhos, mas a gente ora como se a gente estivesse falando com uma pedra, entendeu? A gente precisa orar, clamar com fé, com fervor por aquilo que é realmente importante. Confiando em Deus. Clamor é diferente, meu irmão. Clamor não é uma oração litúrgica, clamor é diferente. Clamor é derramar o coração no altar. E hoje Deus quer ver você fazer isso, se realmente você tem um pedido para Ele. Ele observava e parecia que ela estava embriagada, os lábios mexiam, não saía som nenhum da boca dela. Mulher, larga o vinho! Mas ela não estava embriagada, ela estava amargurada de espírito, e ela então derrama a sua alma perante o Senhor. Hoje é dia de você derramar a alma perante o Senhor, por aquilo que é realmente importante para você. Deixe o seu coração falar com Deus. Deixe o seu coração falar com Deus. Não é a boca, é o coração que vai falar. Amém? Você entende isso? Não é a boca que vai falar com Deus, é o coração que vai falar com Deus. É derramar a alma. E ela então encontra alguém que a abençoa e ela pode sorrir, ela pode voltar para casa, já não era mais triste. Não porque o problema tinha sido resolvido, porque o problema não tinha sido ainda resolvido, mas porque ela confiava no Senhor, que o Senhor faria o melhor por ela. Eu não tenho certeza se aquilo que você veio pedir vai acontecer, mas eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor. Porque Deus ouve o clamor de um coração sincero, de um coração quebrantado. Ele não despreza, jamais desprezou e jamais desprezará. Ele é o Deus que traz refrigério para a gente quando a gente está angustiado. Ela foi à casa de Deus, ela derramou a sua alma, ela cumpriu os seus votos e a sua situação mudou. Deus pode mudar a sua situação, meu irmão. Derrama a sua alma na casa do Senhor. Ela estava passando por uma grande ansiedade, e a ansiedade é o mal do século, né? A gente fica ansioso pelas coisas. Derrama o teu coração na presença do Senhor e que Deus lhe conceda aquilo que você veio pedir hoje aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus se lembrou de Ana, veio Samuel. Samuel significa seu nome é Deus. Nós cremos que Ele é Deus. Amém? E não há outro como nosso Deus. Ele escuta a nossa oração e nada pode impedir o agir de Deus. Assim que o menino foi desmamado, ela entregou ele ao Senhor, ela foi à casa do Senhor, se apresentou a Eli e entregou Samuel e adorou o Senhor. Falou, lembra de mim? Aquela que o Senhor pensou que estava bêbado. Eu vim aqui trazer, era por esse menino que eu estava orando. E o Senhor me concedeu. E eu falei que eu ia consagrar ele. Está aqui, eu estou entregando ele agora a você. Estou entregando ele ao Senhor. Amém? Ela entregou o seu filho a Deus. Consagre os seus filhos ao Senhor. Não há melhor lugar para eles estarem do que na casa do Senhor. Nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. Entregue ele nas mãos do Senhor, ore pela vida deles, para que eles sirvam o Senhor. O melhor lugar para eles estarem aqui é na casa de Deus, é servindo. Enquanto estiver sob os seus cuidados, enquanto tiver idade para andar do seu lado, vibra com o seu filho servindo ao Senhor. Vibra com o seu filho na casa de Deus. Entregue o seu filho ao Senhor, não entrega ele ao mundo não.
Crie os seus filhos na casa do Senhor, incentive ele a amar o Senhor. Mesmo que nós não sejamos perfeitos, mesmo que haja defeitos nesse lugar, esse lugar é o lugar onde a sua família é abençoada, meu irmão. Deus está nesse lugar, eu creio nisso. E Ele está nesse lugar ouvindo a sua oração. Entregue tudo a Ele. Derrame a sua alma hoje na presença do Senhor. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças.